Olá, o objetivo deste vídeo aqui é apresentar para vocês como se faz cálculos de capacidade de troca total e operacional em colunas de troca iônica usando o software livre GeoGebra. Se vocês quiserem ter algumas informações sobre como se faz carregamento de íons metálicos em colunas contendo resinas de troca iônica, vocês têm que acessar esses duas referências, uma de troca iônica do Abrão e o outro é um relatório técnico da Unicamp que vai explicar melhor o que tudo isso aqui indica. O nosso objetivo está bem claro, é só mostrar como se faz a partir de uma curva de Beck-True os cálculos de carregamento da coluna, tanto operacional quanto capacidade total de troca. Então vamos lá. Inicialmente, quando vocês fazem em laboratório os dados experimentais, vocês devem ter uma curva desse jeito, mais ou menos com essa formação assim. Então, pode variar, dependendo de... pode chegar mais perto do início aqui, ou pode ir mais para frente, depende do que vocês estão fazendo. Então, aqui eu fiz uma função fictícia onde íons metálicos em gramas, em concentração em gramas por litro, versus o volume de efluente metálico em litros, onde esta coluna contém uma massa de resina seca 10 gramas e solução de carga de alimentação do metal para a retenção é 8 gramas por litro. Bom, então vocês precisam criar, a partir daqueles dados experimentais, uma função logística que tem como base a curva sigmoide. Então essa função logística nada mais é do que essa f de x é igual a L1 mais E menos K vezes x menos x0, onde o L é o valor máximo da curva, no caso, o K é o declive da curva e x0 é o valor de x no ponto médio da curva sigmoide, x variando de 0 até onde você quer fazer o domínio, né? Então o valor que te interessa. A seguir, você vai ter que criar também uma função g constante igual ao valor máximo da concentração, no caso é 8 gramas por litro, então nós vamos criar uma função constante. E a área da capacidade total de troca nada mais é do que a área entre a função g e a função logística, que eu vou chamar de FL ou F, dependendo de como vai sair lá no GeoGebra. Então nós vamos ter toda essa área aqui, que vai me dar o valor da quantidade de metais que pode ser retido, a capacidade total de troca desta coluna. A área da capacidade operacional, ela é dada a partir do momento do ponto de quebra, ou o breakthrough, o ponto de quebra. E nós vamos precisar da curva F, curva G, só que o domínio vai de 0 até o ponto de quebra, que no caso aqui é 35. Então vamos para o GeoGebra. Bom, aqui estamos com o software GeoGebra, onde nós já colocamos os dados experimentais. Então está aqui a curva sigmoide. Então nós vamos criar a equação logística, que eu vou chamar de FL, onde eu uso, através daquela fórmula, o valor máximo, que é o L, o valor de x0, que é o valor médio da curva, no ponto x, o declive, você faz uma AX mais B e você tem um declive de uma reta perpendicular, mais ou menos você vai encontrar um valor
por volta de 48,5, menos 48,5. Então, o que acontece? Essa curva F, vocês devem fazer com que ela fique ajustada aos teus dados experimentais. Então, às vezes, vocês vão ter que mexer aqui no valor da declividade e no valor também do x0 até ajustar. Eu coloquei aqui o domínio variando de 0 até 80 porque é o que me interessava, para que a função logística não ficasse de menos infinito até mais infinito. Então, você colocando o domínio, conforme vocês estão vendo aqui, ela define e fica melhor para se visualizar o que nós estamos pretendendo fazer. Depois eu criei a função g, ela é uma constante, onde g é a concentração máxima, no caso igual a 8, então, e também, em vez de ir até o infinito, eu coloquei ela no domínio de 0 até 65, que é o que vai nos interessar, porque este é o ponto de quebra, ponto de exaustão, melhor dizendo, e que vai nos dizer qual é a capacidade de troca total da resina. Então, como se faz isso? É simples, é só você colocar integral entre a função maior, no caso é o g, pela menor, que é FL, ou F que eu criei aqui, né, que é a função logística, e variando, ou melhor, no intervalo de 0 até 65. Então, o que acontece? Ele vai me dar toda esta área, e esta área me indica qual é a quantidade de gramas de metais que eu consigo reter na capacidade de troca total da resina numa coluna que tem 10 gramas de resina. Por quê? A área representa a massa de metal, porque aqui é um gráfico onde você tem concentração de metal por volume do efluente que representa o metal. Então você tem aqui quantidade de massa. Se você tem, exemplo prático, se você tem 387, né, aqui, gramas do metal, como tinha 10 gramas de resina, então você sabe que é 38 gramas por 38 gramas do metal que você retém por cada grama de resina. E daí, se você quiser aumentar o tamanho da sua resina, ou melhor, o tamanho da sua unidade, basta você fazer uma relação que você vai conseguir facilmente perceber quantas gramas de resina você vai precisar para reter a quantidade que você precisa processar. Mas acontece que isso é a capacidade de troca total. Como eu disse, vocês têm que dar uma olhada lá, entender bem o significado do que é a capacidade de troca total, mas o que interessa a nós é a capacidade de troca operacional. Então, a capacidade de troca operacional é até o ponto de quebra, que é aqui nós determinamos como sendo de H. Então, vai ser a integração entre G e F variando de 0 até 35, porque esse é o ponto de quebra. Que o significado disso significa que a partir do momento que tem esse ponto de quebra, começa a ter íons daquele metal que você quer reter ou evitar de descartar por causa de normas da CETESB, normas CONAMA. Então você não quer que ele ultrapasse este valor aqui, então esse é o ponto de quebra, o ponto de ruptura, né? Então aí, a partir desse momento, você tem que parar e passar por um novo sistema de resinas, um sistema 2, que você pode ter em paralelo, e com esse sistema 1 você faz novamente a regeneração da sua coluna. Bom, espero que tenha conseguido explicar para vocês. Até mais, obrigado.